Queridos e amados irmãos, queremos cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao canal Bíblia de Fato. Em mais um dos vídeos que nós estamos trazendo com o sentido de explicar alguns textos das Sagradas Escrituras que, por algum momento, se tornam meio que obscuros ou, muitas vezes, usados com uma interpretação equivocada, sabendo nós que se os fundamentos forem retirados daquilo que nós entendemos como a palavra de Deus é, muitos prejuízos podem acontecer no meio da igreja. Em Isaías capítulo 5, versículo 20, há um oráculo de maldição para aqueles que desejam relativizar, chamando o bem de mal, o mal de bem, as trevas de luz e a luz de trevas. Por isso, o apóstolo Paulo, ensinando a igreja em Romanos 12, 1 e 2, a ter a sua vida como um sacrifício vivo, com uma mente renovada, compreendendo bem qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, faz com que aquele que se dedique às Sagradas Escrituras também se dedique para a defesa e para a conservação da boa interpretação da Bíblia. Tomando por base as Escrituras Sagradas como a nossa única regra de fé e prática, e sabendo que o justo ele caminha com o Senhor, é abençoado pelo Senhor porque ele preserva os fundamentos, segundo o Salmo número 11, verso 3, o que fará o justo se os fundamentos forem removidos? Por isso, nesse vídeo eu quero convidar você para estar conosco, buscando interpretar Provérbios 22, 28. Não remova os marcos antigos que puseram os vossos pais. O que são os marcos? Porque eles são antigos. Quem são os pais que puseram os marcos? E como nós podemos interpretar e aplicar esse texto para cada um de nós? Na nova tradução da linguagem de hoje, o texto diz: não mude de lugar os marcos de divisa de terras que os seus antepassados colocaram. Quando Deus, preparando o povo de Israel após serem libertos do Egito, dando-lhes as leis cerimoniais, as leis civis, as leis morais, mostrando ao povo de Israel a dependência, formando Israel no deserto um povo que adore a Deus. Esse povo agora liberto das práticas e dos maus usos e costumes dos egípcios, agora teriam sua vida transformada por meio do deserto e entrariam na terra que mana leite e mel, da terra de Cã, que foi dado aos descendentes de Sem. E agora, os maus costumes dessas nações, dos cananeus, dos heveus, dos girgazeus, dos jebuseus, não poderiam ser adotados. Israel se comportaria agora segundo a lei do seu Deus. Quando nós adentramos no capítulo 13, nós iniciamos aqui, já dentro da terra de Canaã, a divisão das tribos ou a divisão das terras. Como isso ocorreu? Houve uma pequena questão em relação às tribos antes de passarem o Rio Jordão. Moisés até permitiu que Manassés ficasse do lado de cá do Jordão. Porém, quando eles adentrassem a terra prometida, por eles serem uma tribo muito grande, eles deveriam entrar na terra de Israel, ajudar os seus irmãos a conquistarem tudo aquilo que o Senhor determinou que seria para as tribos, e depois eles retornariam. Quando nós falamos em divisão, nós queremos entender que simplesmente eles entraram na terra prometida e Josué disse: cada um vá para o seu lado e conquiste as suas terras. Basicamente, aconteceu assim. Porém, houve graves problemas, porque ao invés de todas as tribos irem avançando para conquistarem, ajudando umas às outras, elas foram embora, cada um para a sua região, e algumas conquistaram, outras não tiveram um bom êxito. Outras, ao invés de conquistarem e desarraigarem todo o mal da terra de Canaã, fizeram acordos com o povo de Canaã que estava na sua tribo. A primeira coisa que nós precisamos considerar está em Provérbios 23, 10, quando diz: não remova os marcos antigos, nem entre os campos dos órfãos, porque o Redentor deles é forte e defenderá a causa deles contra vocês. Então o texto está falando daquilo que é herança de Deus para o outro. Deus vê a causa do órfão e da viúva, vê a causa do necessitado. Por isso, é impossível você remover, retirar
sugar e cobiçar para si aquilo que foi Deus que deu ao outro. Em Deuteronômio capítulo 19, versículo 14, o texto diz: não mude os marcos de divisa do seu próximo, que os antigos fixaram na terra de vocês, na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá para que dela tome posse. São princípios de conquista, princípios de estabelecimento, princípios de fundamento, princípios de fortalecimento da nação como um todo. Cada um daqueles que serve a Deus, contribuindo com aquilo que Deus lhe deu, com os dons espirituais, com a sabedoria e com a graça, faz com que o aumento do corpo seja uma realidade. E é por isso que Israel era conhecido como um só homem, porque Israel tinha unidade. Para sermos fortalecidos no Senhor, precisamos considerar a bênção que Deus tem para o outro, sabendo que essa herança deve ser não conquistada, mas recebida e conservada pela fidelidade. Foi do amor do Pai entregar a terra que mana leite e mel. E hoje nós precisamos conservar esses princípios para não nos perdermos no caminho. Em Deuteronômio capítulo 27 e 28, sobre as maldições do Monte Ebal e as bênçãos da obediência, o texto fala no versículo 17 que maldito aquele que mudar os marcos de divisa do seu próximo. E todo o povo dirá amém. Esse sentimento de conquista, esse sentimento de cobiça, esse sentimento de vencer o próximo, o sentimento de ter mais, não de emulação, mas o de inveja, de ter mais do que o outro, de alcançar mais do que o outro. Esse materialismo, ou Deus Mamon, de que Israel deveria estar livre dentro da terra de Canaã, não podia fazer parte do coração de Israel. Israel deveria trabalhar como que para a coletividade e para fortificar o governo de Deus sobre a nação de Israel. Como, por exemplo, Acabe, Ananias, Acã, Eliseu, Balaão, Edom. Muitos foram aqueles que, pelo desejo desenfreado da cobiça do seu coração, amaram mais a terra do que as promessas de Deus. Paulo diz que se nós esperarmos em Cristo apenas nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A perseguição de Miriam, de Arão, de Corá, Datã e Abirão fizeram também com que esses homens perecessem no deserto, pela cobiça de desejar as posições e aquilo que Moisés havia recebido da parte de Deus. Porém, nós estamos aqui para aprender como aplicar este vídeo sem ferir o princípio de interpretação. Quando nós falamos sobre um texto como esse, nós estamos falando de limites que não podem ser transpassados daquilo que foi determinado por Deus, como aquilo que nós precisamos olhar, ver, chegar só até aqui. O nosso Deus, o Deus das alianças, é um Deus que põe limites. E os limites estabelecidos por Deus é apenas Deus dizendo: até aqui é o fundamento para construir sobre este fundamento. O fundamento das Sagradas Escrituras é os profetas, Jesus e os apóstolos. Na Bíblia de Jerusalém, em Provérbios 22 e 28 diz: não desloques os marcos antigos que os teus pais colocaram. Aquilo que Deus tem para cada um de nós será dado, segundo muitas vezes do otimismo, do outro espírito que havia em Josué, em Caleb, do desejo de conquista e de vitória, que Deus disse que era possível vencer a terra, vencer as cidades, vencer os gigantes. Por isso que em Josué capítulo 24, Josué relembra o povo e diz que eles foram libertos do Egito, foram tirados do Egito, passaram pelo Mar Vermelho, passaram por toda a trajetória do deserto e agora estão entrando na terra de Canaã. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O princípio estabelecido por Deus nesse texto é simplesmente o chamamento de Abraão, em que ele deveria deixar os seus deuses, entrar no Egito e viver no deserto, aprendendo muito bem quem é o único e verdadeiro Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus, tirando Abraão da idolatria, o torna monoteísta para adorar um único e poderoso Deus. Nos egípcios, vários deuses. Em Canaã, vários deuses. Então o povo não poderia ultrapassar esses limites, adorar apenas ao único e verdadeiro Deus que os libertou da mão de Faraó e nenhuma sequer unha ficou lá no Egito. Nós podemos compreender os limites de Deus como, por exemplo, o arco de Deus colocado depois do dilúvio,
como uma aliança de Deus com o mundo de não destruí-los com o dilúvio. Deus falando com a nação de Israel através do livro de Isaías, no capítulo 54, deixa bem claro e ensina sobre os limites do castigo de Deus para que Israel volte para o Senhor. Nos versículos 9 e 10 diz: Porque isto é para mim como as águas de Noé. Como jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, assim jurei que não mais ficaria irado com você, nem a repreenderia, mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas. A minha misericórdia não se afastará de você. A Páscoa é um outro exemplo de um princípio estabelecido por Deus que não pode ser movido para a nação de Israel de geração em geração e simboliza a libertação pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O versículo 14 diz: Este dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. O Deus que estabelece os seus limites é o Deus que nos ensina a conservar esses fundamentos e esses limites para podermos servir a Deus com temor. Como, por exemplo, a cidade de nascimento do nosso Cristo, Efrata ou Belém, segundo Miqueias capítulo 5 e versículo 2, e você, Belém, Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De você me sairá aquele que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Citando o texto de Isaías, capítulo de número 9, a palavra de Deus está dizendo simplesmente que Deus estabeleceu o dia, a hora e o momento do Senhor nosso Cristo vir sobre a face da terra para perdoar os nossos pecados. Como interpretar esse tipo de texto para os nossos dias, onde nós estamos saindo daquilo que é coletivo para o individual e uma interpretação meio que subjetiva? Quando nós olhamos para um texto desse, nós podemos pensar alguém dizendo: não retire, não remova e não pense diferente daquilo que os nossos pais nos ensinaram. Quem são esses pais? Como nós devemos observar esses pais? Atender esses pais. O Salmo 119, o verso 112 diz: Inclina o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. É semelhante ao próximo texto de um próximo vídeo que nós iremos analisar sobre Paulo falando a Timóteo: de quem aprendeste? O que esse texto deixa bem claro para nós é que aquilo que Deus falou a Moisés, aquilo que é a salvação de Israel, aquilo que é a herança do povo de Deus, é maldito aquele que remover o que foi determinado pelo Deus Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz que bem-aventurado é aquele que lê, ouve e guarda as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Mesmo sendo fraco, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Os limites da inspiração divina é que é Deus quem inspirou os homens soprando sobre eles o fôlego da inspiração. Essa revelação de Deus ela foi captada pela inspiração, que é o ato de captar e registrar para anunciar. A outra coisa é que a nação de Israel, a nação sacerdotal, deveria inculcar, Deuteronômio capítulo 6, nos seus filhos toda a lei de Deus. Então, esta palavra de Deus e esses limites devem ser ensinados aos nossos filhos para que os valores bíblicos, os valores étnicos de Israel sejam conservados, a mão de Deus e a bênção de Deus esteja sobre nós. Não são transferências de costumes e usos de nações antigas para as nações novas. Então você não pode pegar esse texto dos marcos antigos que colocaram os nossos pais e entender que os pais são o povo da nação de Israel ou os pais apostólicos em algum momento, mas os marcos antigos são aquilo que está estabelecido pela revelação divina, a inspiração do Deus Todo-Poderoso, que nos deixa dentro dos limites da aliança para servi-lo de todo o nosso coração, não transgredindo a lei do Senhor, fazendo a vontade de Deus e agradando a Deus. Não remova aquilo que foi deixado como sinal, como limite da nossa interpretação das Sagradas Escrituras. A Bíblia Sagrada, ela tem uma mensagem e fala de riqueza, de cobiça, de não transgredir, de não sugar, de não roubar, de não passar a tomar aquilo que é herança de Deus, o dom de Deus e a boa comunhão para o nosso fortalecimento. A Bíblia Sagrada está aí
para nos ensinar a estar fortificados no Senhor. Nós queremos agradecer a você pela sua presença, pedir que você continue conosco, sendo inscrito do canal Bíblia de Fato, compartilhando este vídeo também para os seus amigos, para a sua família e para todo o povo de Deus. Deus abençoe sua vida grandemente em nome de Jesus.